sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar na Disco Demolition Night, que em português seria a Noite da Demolição da Disco, quando foi feito um evento durante o intervalo de um jogo de beisebol lá nos Estados Unidos para queimar discos de artistas da disco music, que acabou virando um evento de desrespeito, preconceito e violência, sendo uma verdadeira tragédia. Caso não conheça, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, foi no final dos anos 60 que DJs de algumas casas noturnas de Nova York, lá nos Estados Unidos, começaram a tocar músicas estrangeiras e dançantes que tinham origem principalmente de povos negros e hispânicos. E como vocês devem imaginar, essas casas também eram frequentadas por esse mesmo público. Mas não só, já que esse tipo de música também era tocado em casas e festas frequentadas pelo público LGBTQIA+. Ou seja, eu tô falando de comunidades oprimidas nos Estados Unidos, principalmente nessa época. E com todo o sucesso que essas músicas estavam fazendo, começaram a surgir novos artistas tocando esse tipo de música, mas misturando elementos de outros estilos, como o funk, músicas latinas, a psicodelia e a soul music, fazendo assim surgir a disco music, que cresceu e cresceu muito nos anos seguintes, fazendo com que artistas e grupos como Donna Summer, Chic, KC and the Sunshine Band, Isaac Hayes e Gloria Gaynor surgissem e ficassem muito famosos. Passando também a ser um estilo não feito somente por pessoas negras e hispânicas, mas também por brancos, como foi o caso de Bee Gees e o ABBA, por exemplo, que levaram então a disco music para todo um novo público. Tendo como seu ápice o ano de 1977, quando foi lançado o filme Saturday Night Fever, o famoso Embalos de Sábado à Noite. Que fez o estilo ficar conhecido no mundo todo, dominar as rádios e praticamente todas as paradas de sucesso em vários países, sendo o estilo musical mais popular dos Estados Unidos durante esse período. Acontece que alguns anos antes do auge da disco, o estilo musical que estava mais em alta nos Estados Unidos era o rock, que com um novo estilo passou a perder bastante espaço, deixando então de aparecer em várias premiações e na mídia em geral, passando então a existir um medo dos fãs do estilo de que o rock morresse. Para vocês terem ideia, nessa época aí uma série de rádios de rock mudaram o nome e passaram a tocar disco music, o que fez com que elas atraíssem um público muito maior. Um exemplo disso foi a WKTU, que era uma rádio de rock de baixa audiência, que no ano de 1978 mudou de nome para WINS-FM, passou a tocar disco music e se tornou a rádio mais popular dos Estados Unidos, fazendo então com que outras estações seguissem esse mesmo caminho. E claro que tudo isso fez com que a disco music ganhasse uma série de inimigos e com que surgisse ali um ódio de alguns fãs de rock com o estilo. Mas não parava por aí, já que todo esse sucesso, é claro, também fez com que a mídia abordasse cada vez mais o tema da disco, porém sempre enfatizando as raízes do estilo que tinha lá a origem, como eu disse, os povos negros, hispânicos e a comunidade gay, utilizando a imagem sempre de grupos como o Village People, por exemplo. O que fazia com que uma parte da população dos Estados Unidos se unissem aos fãs de rock nessa rivalidade contra disco, principalmente nas regiões mais conservadoras do país, e um desses lugares era a cidade de Chicago. Era lá que o jovem Steve Dorr, de apenas 24 anos, trabalhava como DJ em uma rádio de rock chamada WDAI, porém, às vésperas do Natal de 1978, ele foi demitido, já que a rádio passaria pelo mesmo processo de mudança que outras do país tinha feito lá, como eu falei anteriormente, mudando o nome para WLS-FM e passando agora a tocar apenas músicas da disco music.
Porém, a demissão dele ganhou bastante repercussão em outras rádios, ainda mais que nesse momento esse clima de rivalidade aí já existia. Assim, após ser contratado pela estação WLUP, que inclusive era a rival lá da rádio onde ele trabalhava antes, ao sentir aí toda essa reação antidisco que crescia cada vez mais e aproveitando também toda a publicidade lá que teve a sua demissão, ele passou a travar uma verdadeira guerra contra a disco, criando até mesmo uma espécie de exército antidisco chamado Insane Coho Lips, além de ter criado um bordão que era repetido por muitos, que era o Disco Sucks, ou Disco é horrível. Assim, ele passou o começo do ano de 1979 alimentando toda essa guerra e criando uma série de eventos antidisco. Sem contar que ele chegou até mesmo a causar algumas invasões com pequenos episódios de violência, e assim insuflando cada vez mais o ódio de várias pessoas contra o estilo. Mas não só isso, já que as pessoas começaram a ficar com cada vez mais raiva dos artistas da disco e também contra as pessoas que gostavam do estilo. Com essa história toda extrapolando cada vez mais, e agora esse ódio era voltado também para as pessoas que eram meio que o público-alvo do estilo, com elas gostando ou não. Ou seja, eu falo de pessoas negras, hispânicas e LGBTQIA+. E foi nesse clima que o DJ Steve Daw teve uma outra ideia. Nessa época era comum que durante os intervalos dos jogos de beisebol do time Chicago White Sox acontecessem eventos que ajudassem a atrair um grande público, ainda mais naqueles momentos em que o time não estava jogando muito bem. Assim, vendo toda essa popularidade aí do movimento antidisco, Steve Daw decidiu fazer um evento durante o intervalo de um dos jogos, com esse evento passando a se chamar então Disco Demolition Night, com a ideia sendo as pessoas levarem ali os seus próprios LPs de artistas da disco music para que eles fossem explodidos dentro de uma lixeira no meio do estádio. Mas pessoal, rapidinho, a gente chega nessa parte da história. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda e ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, o jogo aconteceu no dia 12 de julho de 1979 entre o White Sox e o Tigers, e já tinha ali uma chance de ter um público maior porque tinha uma promoção agendada para esse dia, onde adolescentes poderiam comprar o ingresso do jogo pela metade do preço. Porém, por conta do evento lá da demolição do disco, qualquer um que levasse um LP do estilo poderia entrar no estádio por apenas 98 centavos. E com tudo isso, além da divulgação do evento feito pelo Steve Daw lá por semanas, no dia do jogo, o estádio, que tinha capacidade para 44 mil pessoas, mas que vinha recebendo apenas 15 mil, viu chegando por lá cerca de 55 mil pessoas, com a maior parte delas segurando um LP para que fosse explodido. Sem contar que as pessoas ainda seguravam ali uma série de cartazes com o bordão Disco Sucks, ou ainda com xingamentos contra artistas da disco music. WLUP, the loop. And so he's hated disco music ever since. E após então o jogo começar, com a maior parte das pessoas entrando, esgotando os ingressos e deixando várias outras para fora, tinha tanta gente colocando seus LPs em uma caixa de mais de 2 metros de altura que ela estava transbordando, o que fez com que muitas pessoas então levassem os seus discos para arquibancada e passassem a jogar eles dentro do campo, a ponto de se tornar meio que impossível pegar todos que apareciam por lá. E foi nesse momento que perceberam que nem todos os LPs que estavam sendo jogados para serem explodidos eram de artistas da disco music, com muitos deles sendo apenas de artistas negros. Inclusive com esse fato aí sendo avisado os organizadores do evento, que meio que ignoraram essa situação e continuaram colocando esses discos também para serem explodidos. E nesse momento já fica bem claro que existia também uma questão racial em jogo e não só de estilo musical.
musical. O que ficava ainda mais claro quando os poucos funcionários negros do estádio eram abordados por pessoas gritando ali pra eles "Disco Sucks", mesmo sem eles não terem manifestado nenhum tipo de apoio à disco music. Bom, mas ainda assim o jogo continuou acontecendo e enquanto ele estava rolando, várias pessoas que tinham ficado de fora do estádio começaram a tentar invadir, com a maior parte deles segurando lá suas faixas de protesto contra um estilo musical, vai entender. E foi também nesse momento que os que estavam já dentro do estádio, de tão raivosos e eufóricos, começaram a gritar e atirar fogos de artifício, isqueiros, garrafas e tudo mais que eles tinham lá pra dentro do campo, o que fez então o jogo ser interrompido. Bom, mas depois de um tempo os ânimos foram acalmados, o jogo retomado e chegou então a hora do tão esperado intervalo. Foi nesse momento que no campo surgiu Steve Daw vestido com um uniforme militar e um capacete. Foi até o centro do campo onde estava a caixa com os discos e equipada com os explosivos. Começou a instigar a multidão a gritar "Disco Sucks", fez todo um discurso anti-disco logo antes de fazer a detonação. E foi logo depois da explosão que destruiu todos os discos e abriu um buraco no gramado que cerca de 7.000 pessoas invadiram o campo, ficaram correndo para todo lado, incendiaram discos, arrancaram grama, subiram em postes, saquearam coisas e fizeram tudo o que era possível. Tudo isso enquanto uma enorme fogueira queimava bem no meio do campo. So we can start the second game. Let's go to our seats. E nem mesmo uma série de tentativas de fazer o público voltar para a arquibancada, feita tanto pelo Steve Daw como pelos donos do estádio, tiveram um efeito, com essas pessoas sendo retiradas de dentro do campo apenas quando a polícia de choque da cidade chegou. E no final, o resto do jogo foi cancelado e esse evento ficou marcado na história, não somente pelo ataque à disco music, mas também as comunidades que deram origem a ela, mostrando um grande preconceito que a população de Chicago tinha nessa época. O evento, é claro, teve uma grande repercussão negativa na mídia, com Steve Daw no dia seguinte ali em seu programa lendo as manchetes que falavam mal do evento e zombando sobre tudo que tinha acontecido, dizendo no final que foi um evento maravilhoso. E uma dessas notícias foi um artigo escrito por um crítico da revista Rolling Stone chamado David Marsh, que descreveu a Disco Demolition Night como sua fantasia mais paranoica sobre aonde a limpeza étnica do rádio de rock poderia levar, descrevendo o evento como uma expressão de fanatismo mesmo e dizendo ainda que ele foi feito por homens brancos de 18 a 34 anos que são os mais propensos a ver a discoteca como produto de homossexuais, negros e latinos, e que também é quase desnecessário dizer que tais apelos são racistas e sexistas, mas a radiodifusão nunca foi especialmente um movimento libertário médio. Please clear the field so we can start the game. E até hoje, mais de 40 anos depois, Steve Daw saiu com uma opinião parecida ainda sobre o que aconteceu, mesmo com toda a repercussão negativa aí por anos, né? Foi no livro Disco Demolition Night, The Night da Disco Diet, que ele deixou a sua posição dizendo que tá cansado de se defender ali por ser chamado de homofóbico racista, e que aquele não foi um evento anti-negro e anti-gay, mas que eram apenas crianças urinando em um estilo musical. Além de dizer que ele estava apenas defendendo o estilo de vida rock and roll da cidade de Chicago. Pode até ser que ele estivesse apenas fazendo isso, mas com certeza boa parte das pessoas que ele atraiu não estavam, né? No final, acontece que coincidentemente o ano de 1979 foi realmente o último ano em que a disco music dominou o cenário musical dos Estados Unidos e passou a perder muita força a partir daí, com os artistas do estilo então passando a rotular ali as suas novas gravações como sendo da dance music, e assim então se encerrava a chamada era disco. Porém, curiosamente, talvez ironicamente, foi justamente em Chicago, cidade onde tudo isso aconteceu, que poucos anos depois, no começo dos anos 80, surgiu, ficou famosa e se espalhou pelo mundo a house music, que foi considerado uma espécie de disco 2.0 que surgiu nos guetos da cidade e teve como seus criadores exatamente o mesmo povo da disco, que eram pessoas da comunidade negra, latina e LGBTQIA+.
Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o link aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, o que você achou dela, e também, é claro, deixa suas contribuições aqui, porque isso foi só um resumão, né? Aqui dos lados tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima aí, tchau!